Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos do sétimo ano. Eu espero que vocês estejam todos bem, se cuidem, evitem sair de casa, mas se tiver que sair, use máscara, sempre higienizando as mãos, usando álcool gel, lavando com água e sabão. Lembrando que tá tudo abrindo aí, mas a pandemia não acabou, tá, galera? Vamos se cuidar aí, tá ok? Sou eu aqui, professor Aguinaldo, com mais uma videoaula para vocês. E antes de começar a videoaula, eu já estou avisando para vocês que essa é a matéria do capítulo 8. Primeira atividade, leitura do capítulo, e atividade 2, exercícios da página 168 e 169, tá ok? A aula de hoje é sobre a colonização da América Portuguesa, o início da colonização do Brasil, tá ok? Então vamos lá. Gente, olha só, a colonização do Brasil em si, ela só começa em 1530. Ou seja, de 1500 a 1530 é um período que a gente chama de período pré-colonizador. Ou seja, os portugueses não vieram para cá, né, e ficaram no território efetivamente, né? Eles não ficaram aqui, eles só vieram aqui, verificaram o tipo de riqueza que tinha aqui no território para eles levarem no momento. A primeira riqueza encontrada foi o pau-brasil, né? O pau-brasil, que deu um nome ao nosso país, é uma planta, né? uma árvore que do caule dessa árvore se extrai uma tinta meio avermelhada, né? Aguinaldo, porque o vermelho ele é tão importante? Porque o vermelho era a cor da nobreza, né? A nobreza usava muito essa cor avermelhada. E o que acontecia? Eles começaram um processo de extrativismo de pau-brasil, né? Tirar o pau-brasil que existia na costa do território brasileiro. E que mão de obra era utilizada? Indígena. Como é que eles foram fazendo essa mão de obra indígena? Primeiro, com escambo. O que seria esse escambo? Eles trocavam a mão de obra dos indígenas por quinquilharias, né? Pentes, espelhos, pequenos talheres, coisas do gênero. Fizeram também casamentos e alianças com esses indígenas para poder utilizar a mão de obra deles. E depois veio um processo logo de dominação indígena. Aguinaldo, como os índios foram dominados? Muito simples. E horrível ao mesmo tempo, né? Os índios foram dominados porque os europeus, né, no caso aí os portugueses, tinham melhores armas. As aldeias, por causa disso, ficaram mais enfraquecidas por causa das armas, por causa das doenças trazidas pelos europeus, né? Aguinaldo, doenças gente, olha só, os europeus trouxeram doenças que os índios não tinham uma imunidade natural. Para dar um exemplo para vocês, gente, os índios morriam de gripe normal. Outra medida ocorrida nesse momento são as expedições. Foram de dois tipos. A expedição colonizadora, né, que ela servia para mapear o território, entrar e conhecer um pouco o território brasileiro, e a outra foi a guarda-costa, que foi feita para o quê? Para proteger o litoral brasileiro de ataque de outros povos, principalmente os franceses. Tá ok? A colonização do Brasil, ela se inicia desde 1530, né? E o primeiro processo de colonização realmente, né, trazer as pessoas para cá, foram as capitanias hereditárias. Gente, por que trazer as pessoas para cá? Porque olha só, se os portugueses não trouxessem pessoas, não tivessem trazido pessoas para habitar o território, eles perderiam o território. Então eles precisavam povoar aquele território para eles não perderem ele. E a primeira medida foram as capitanias hereditárias. O que foi as capitanias hereditárias? O governo português, para variar a crise econômica, não tinha muita grana para investir nesse processo colonizador do Brasil e não tinha encontrado nenhum tipo de vestígio de riquezas fortes no território brasileiro. Que riquezas é essa que eu me refiro? Ouro ou prata, metais preciosos, né? Então o que o rei de Portugal pensa? Poxa, eu tenho que colonizar o Brasil, mas eu não tenho grana. O que eu vou fazer? Eu vou doar o território para as pessoas colonizarem por mim, né? Colonizarem por mim, e após essa colonização
eles me pagariam impostos. O território teria gente, eles sabem que o território é meu, rei Portugal, e eles tiram a riqueza de lá e me repassam um pedaço. Quer dizer, eu vou receber riquezas e não vou ter nenhum tipo de investimento. Isso foram as capitanias hereditárias, que foi uma organização de poder descentralizada, né? Ou seja, cada capitania hereditária, ela tinha a sua organização de poder, né? O seu donatário. O donatário, ele era o chefe total da capitania. O território da América Portuguesa foi dividido em 15 lotes e dado a esses donatários. Esse donatário, ele recebia duas coisas: a carta de doação, né, que era a carta de posse que o rei dava, ó, estou te dando esse documento, nele está dizendo que você pode usufruir da terra e essa terra pode ser passada para os seus filhos. E a carta foral, que era a carta de direitos e deveres do donatário. Como assim? Ó, ele tinha direito a cobrar impostos, de ficar com 5% do pau-brasil retirado, julgar os habitantes, escravizar os índios. E quais eram os deveres dele? Ele tinha que desenvolver a região, espalhar a fé cristã, coisas do gênero, estimular a ocupação do território, né? Fazer uma povoação daquele território. Não deu certo as capitanias hereditárias. Apenas duas prosperaram, que foi São Vicente e Pernambuco, por causa do investimento na cana-de-açúcar. Por causa da cana-de-açúcar. A Guiné, então, por que as capitanias não deram certo? Gente, por vários motivos. Primeiro, falta de recursos, né? A galera, os donatários receberam, mas não tinha tanta grana para investir. As terras eram muito grandes, então existia uma dificuldade da comunicação entre as capitanias e com o governo português, ataques indígenas, ataque de corsários, coisas do gênero. Aqui eu botei para vocês a foto das capitanias hereditárias, aqui as 15, para vocês terem ideia. Só São Vicente e Pernambuco prosperaram, tá ok? E aqui está o nome de todas elas. E aí o que aconteceu? As capitanias hereditárias não deram certo. Então, o que o governo português fez? Que essa organização de poder descentralizado, que eram as capitanias hereditárias, não deu certo, então vão centralizar o poder. Então ele cria o que a gente chama de governo geral. O governo geral, ele é dividido em 3 governadores gerais. O primeiro dele, Tomé de Souza, de 1548 a 1553. Quais são as principais características? Primeiro, foi o primeiro governador geral. Junto com ele já vieram os primeiros jesuítas para iniciar o processo de catequização dos indígenas, né? Veio com ele Manuel da Nóbrega. Fundou Salvador, criou o primeiro bispado e junto com eles, para colonizar, ele trouxe os degregados. Degregado é o cara que recebe a pena de degrego, né? Quer dizer, a pena de exílio. Ele é expulso do seu país. Saiu Tomé de Souza, entrou Duarte da Costa, de 1553 a 1558. Com ele veio outro jesuíta para apoiar a Nóbrega, né, que foi José de Anchieta. Nesse período a gente tem as guerras, a guerra de Itapuã, né, que foi português contra os tupinambás, né, que os portugueses venceram esse conflito, e o governo Duarte da Costa, ele ficou marcado pela invasão francesa, né? Os franceses invadiram o Rio de Janeiro e formaram a França Antártica. A França Antártica seria hoje onde é a região da Ilha do Governador, lá que os franceses tomaram conta da região. E teve a Confederação dos Tamoios, né? Foi o quê? Foi a aliança que os franceses fizeram com os tamoios contra os portugueses. Mas aí os portugueses também foram malandros e fizeram uma aliança com os tupinambás. E por último veio o Mendes Sá, né? Que ele Gente, Mendes Sá, ele foi um dos maiores exterminadores de índio. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil nós temos cerca de 300 mil índios no Brasil. Na época que os portugueses chegaram aqui, a gente tinha mais ou menos cerca de 6 milhões de índios, né? Então, ao extermínio da classe indígena que ocorreu. E um dos maiores exterminadores de índio foi Mendes Sá. Né? Eu mesmo botei para você, ó, repressão de revoltas indígenas e extermínio dos índios. Dizem, né, que
o Mendes Sá enfileirava os corpos dos índios na praia, as fileiras eram tão grandes que você não conseguia a olho nu ver o final da fileira. Claro que é um exagero, né? Mas para vocês verem que a quantidade de índios mortos era muito grande. E foi Mendes Sá que foi o responsável pela expulsão dos franceses, né? Com o auxílio do seu sobrinho Estácio de Sá. Estácio de Sá ele morre, né? Com uma flechada envenenada nessa guerra contra os franceses. Existe uma lenda que diz que a flechada envenenada foi na nádega, né, na bunda, mas a gente não tem como provar, né, mas dizem isso. E foi Mendes Sá que fundou o Rio de Janeiro. Aí tem umas imagens para vocês aqui, ó. Imagem de Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá e Estácio de Sá. E aí o que acontece? O governo ele subdividiu o governo geral, né? Então ele criou 2 governos gerais. O governo geral com a sede no norte, que é em Salvador, e o governo do sul, a sede no Rio de Janeiro. Não deu certo e acabou unificando tudo só em Salvador. Em 1621, a coroa criou uma unidade política administrativa do Tratado de Tordesilhas, que já não era mais respeitado, né? Ele já não estava respeitando o Tratado de Tordesilhas. Então, ele fez a divisão do governo em 2 partes, né? Uma região que vai da Amazônia até o Ceará, chamada Estado do Maranhão, capital São Luís. Mais tarde, ele foi tirado de lá e colocado como nome de Estado do Grão-Pará e Maranhão, né? Que é a capital em Belém. E outro do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, né? Na Pedra da Costa, o estado do Brasil, com a capital do Rio de Janeiro. E aí eu tenho aqui a primeira subdivisão, o governo do Norte e o governo do Sul, capital Rio de Janeiro, capital Salvador. Depois a modificação, né? Como ele vai do Amazonas até o Maranhão, estado do Grão-Pará com a capital Belém, e o estado do Rio de Janeiro, né, que vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, que a capital é aqui, ó. Tá ok? União Ibérica. Gente, a União Ibérica é muito simples de você entender. Foi um período em que o rei da Espanha também se tornou rei de Portugal. Como assim, Aguinaldo? O rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros, né? Rei Sebastião, ele morre em guerras lá na África contra os mouros, né? Contra os muçulmanos daquela região. Ele morreu. Assumiu seu tio, né? O cardeal Dom Henrique, se não é? Dom Henrique. Só que Dom Henrique já era coroa e por ser padre ele não tinha herdeiros, por ser religioso. Ele morre em 1580 sem deixar herdeiros também. O que acontece? O rei da Espanha, que também era descendente da família de Ábies, ele se julgou no direito, foi lá, mandou as tropas espanholas entrar em Portugal e tomou a coroa portuguesa. Quer dizer, então o rei da Espanha, que é Filipe II, também se tornou rei de Portugal. Então unificou a Península Ibérica, né, com a Portugal e Espanha. Por isso que é chamado de União Ibérica. Lembrando que o rei da Espanha também se torna rei de Portugal. Ou seja, tudo que era de Portugal passa a ser da Espanha. Né? Essa dominação durou, né? Essa União Ibérica durou até 1640 com a Batalha da Restauração, apoiada pelos franceses. Né? E Portugal começa a ter um novo rei português, que é Dom João IV, que iniciou a dinastia de Bragança, que é a dinastia de Dom Pedro. Câmaras municipais. Gente, a Câmara Municipal também é uma parada muito simples. É como se fossem prefeituras, né? Cada cidade, vilarejo tinha sua Câmara Municipal que servia de órgão de administração local. Ou seja, cada cidade tinha a sua Câmara que resolvia os problemas só daquela região. Tá ok? Como se fosse prefeituras. Exemplo, Rio de Janeiro não tem sua prefeitura? A prefeitura do Rio só resolve problemas do município do Rio de Janeiro. Tá ok? Então as câmaras municipais serviam para isso. Essas câmaras municipais elas eram administradas pelos chamados homens bons, né? Que eram os grandes proprietários de terra. Ou seja, os homens bons era a galera que tinha o quê? Dinheiro, né? A galera grande. Então eles cobravam impostos, faziam obras, administravam abastecimento e tudo mais. Tá ok? Então para isso que serviam essas câmaras municipais. E por último, nós temos as missões e reduções, que eram aldeamentos criados pelos jesuítas para catequizar os índios. Ou seja, eles criaram pequenas cidades, né? Não é bem cidade, eles criavam mais uma aldeia, só que ela era murada. E nessa aldeia tinha uma parte de plantação, tinha uma parte da igreja, uma parte do dormitório, uma parte de horta, e tinha um local onde os índios eram
catequizados, né? Ou como eles chamam, civilizados. Para eles, na época, né, que eles tinham uma ideia eurocêntrica, a civilidade é o padrão europeu. Né? O padrão europeu que era o padrão de ser civilizado. Só que tem um detalhe muito grande, né? Exemplo, e aí é bem legal de entender que os jesuítas, para ensinar, ele automaticamente catequizava e civilizava a pessoa. Como, Agnello? Ele ensinava o português para os índios, né? Para civilizá-los. Mas ele ensinava o português utilizando o quê? A Bíblia. Então, ao mesmo tempo que ele estava civilizando, ele estava o que também? Catequizando. E outro detalhe, os jesuítas, antes de catequizar os indígenas, tiveram que aprender a língua indígena. Que através desse aprendizado eles puderam ensinar os indígenas a cultura europeia. Tá ok? Aí eu botei aqui algumas imagens para vocês, né? De Dom Sebastião I, aquele que morreu, Dom Henrique, né? O cardeal que sucedeu ele. Temos aqui, ó, Filipe II, né, o que fez a União Ibérica, e por último Dom João IV, né, que foi o primeiro rei da dinastia de Bragança. Tá ok? Gente, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, WhatsApp ou e-mail, tá bom? Que eu tiro ela para vocês. Forte beijo do professor Agnello, gente. Tchau, tchau.